Hoje eu vou começar uma série no canal que é te ensinando a matemática do Enem totalmente do zero. Você vai ter a oportunidade de acompanhar um trabalho totalmente novo, começando do zero, aula por aula, até a gente fechar todo o conteúdo que precisa ser aprendido para você fazer a prova no final do ano. Sem enrolação, vamos começar com o básico, que é você utilizando algum tipo de cronograma de estudos para você seguir sua rotina sem erro. E eu vou te mostrar agora um material super bacana que eu mesmo elaborei para você começar a tua rotina de estudos da melhor forma possível. Para a gente começar a nossa série, nada melhor do que a gente fazer, né, todo o nosso planejamento numa base mais profissional, né, onde você vai poder, por exemplo, fazer o controle detalhado de tudo que você estuda. Então eu vou te mostrar aqui a minha planilha profissional que eu mesmo utilizo, e depois que você der uma olhadinha nela, se você quiser adquirir, você vai poder estar clicando aqui no link que eu coloquei na descrição desse vídeo para também ter acesso a ela, tá bom? Então, olha só, é uma planilha bem fácil, bem didática, né? Só que tá bem completa para você acompanhar teus estudos no Enem, tá? Primeiro, começando por aqui, você vai poder ter a opção de colocar suas metas e também a opção de ver como funciona o regulamento do material. Beleza? Mas assim, as metas servem também para você se motivar. Então, onde você vai colocar metas de curto prazo, longo prazo, médio prazo aqui também. E todos os dias que você puder, você vai voltar aqui nessa área para saber certinho e se motivar de tudo que você escreveu e cumprir. Além disso, você vai poder ter o controle da tua vida como estudante a partir da tua rotina diária, né? É aqui que você vai colocar detalhadamente o que você faz desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E aí é por isso que existe essa rotina, porque aí depois que você coloca os horários direitinho das coisas que você faz, você vai poder marcar aqui as opções das horas livres. Então olha só, eu coloquei aqui uma simulação da quantidade de horas livres que eu tenho por dia, e aí no final eu sei certinho quanto que eu vou ter por semana de horário livre. Eu vou pegar esse número e vou distribuir em horas de estudo de acordo com as disciplinas que eu quero focar. Então, além disso, você vai também poder fazer o seu próprio plano, né? Então aqui tá a disposição dos planos por mês. Então você vai poder ter desde janeiro até outubro todos os conteúdos, né? Então aqui, por exemplo, não quero matemática, aí eu vou para ciências humanas, coloco aqui o conteúdo, coloco o horário que eu vou estudar ele e coloco o controle, se eu estou em progresso, se eu concluí e se eu não finalizei ainda. E aí, cara, isso aqui é pronto para você estudar. É só pegar a planilha e começar, tá? E também um bônus, né? Como a minha parte é de matemática, tu vai ter a área de matemática aqui prontinha nessa planilha. Então você vai poder clicar, vai poder estudar todos os conteúdos. E, claro, se você quiser ter um download de uma lista de exercícios completa de todos os conteúdos que estão envolvidos, você tem essa opção também na mentoria. Então, se você quiser também ter acesso à mentoria, coloca nos comentários aí que eu entro em contato com você, beleza? Então, dito isso, né, uma planilha bem organizada. Não se esquece, o link tá na descrição para você adquirir e também dar um reforço aí para ajudar o canal a crescer. Como prometido, a gente vai começar o conteúdo agora das 4 operações. Então, aqui, ó, coloquei em progresso, né? Então, no final a gente vai colocar em realizado. Coloquei em progresso e a gente vai hoje para o vídeo das 4 operações, beleza? Bora lá? Então vamos lá. Começando o nosso capítulo 1 aí de matemática básica. É uma série rumo aí a todos os conteúdos de matemática que você vai precisar estudar para o Enem. Então vamos para cima. O capítulo 1 da nossa série, ele vai ser dividido em várias partes, como você viu na planilha profissional de estudos que eu acabei de te mostrar. E hoje a gente vai falar sobre matemática básica, especificamente sobre as 4 operações. Então pega o teu caderno, lápis, borracha, senta a bunda na cadeira e vamos para cima. Então seguinte, direto ao ponto, né? O que eu trago para você aqui? Sobre as 4 operações, a minha contribuição, né, os meus 10 centavinhos aí de contribuição em relação a esse tema, que é muito falado. Primeiro, são dicas importantes sobre as 4 operações, porque depois a gente vai ver como o Enem cobra as 4 operações, né? Porque você vai ver que nessa série de vídeos eu vou sempre estar mostrando como o Enem cobra os temas, por mais bestas que eles pareçam. Então vamos lá. Primeiro, adição. Não confunda o sinal de mais com soma. Cara, importante, você não confundir o sinal de mais com soma. Por quê? Vamos supor, se eu tenho uma parcela que é positiva, vou colocar aqui um mais 8, tá? E se eu for somar essa parcela com uma dívida, olha só, esse mais que você está vendo aqui fora do parênteses, ele é uma soma. Porém,
eu estou somando um número que é positivo de um número que é negativo. Então, o que está acontecendo aqui? Esse mais que eu coloquei antes do 8 foi só para representar que ele é positivo. Porém, não é necessário você colocar um sinal de mais em um número quando ele é positivo. Só que quando ele é negativo, você precisa colocar. Então, isso aqui foi um claro exemplo de que existe um mais para representar que o número é positivo e um sinal de mais para representar a operação de adição. E você não pode confundir as duas. Eu vejo muita gente pegando e simplesmente ignorando o sinal e fazendo 8 mais, se ele vê esse mais aqui, ele já coloca na cabeça que eu tenho que somar 7 com 8. Mas o 7 ele é negativo, tá? Então, nesse caso, a resposta daria 1, né? Porque você vai ter que subtrair 7 de um número 8, tá? Então, não confunda o sinal de mais com soma. Tem diferença. Próxima dica, subtração. Ao subtrair, atenção com os sinais. Mesma coisa. Por exemplo, eu tenho um 8, eu vou continuar com o mesmo exemplo. Um 8, e eu vou subtrair com menos 7. Olha só. Ao subtrair, atenção com os sinais. O que está acontecendo aqui? Esse menos que está fora do parêntese, ele teoricamente indicaria o quê? Uma subtração. Porém, quando eu tenho um parêntese logo depois de um sinal, se esse sinal de fora for menos, ele tem a função de oposto, ou seja, ele tem a função de transformar o sinal que vem depois no oposto dele. Então é como se ele estivesse perguntando para você assim, ó, quem é o oposto de menos 7? É o mais 7, né? Então, você teria que fazer uma soma aqui, ao invés de uma subtração. Então, não pense que só porque o menos aparece, que você tem que fazer uma continha de menos. Depende, tá? Da mesma forma, se fosse ao contrário, se eu tenho uma dívida de 8 e eu tenho uma dívida de 7, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma dívida de 8 e dívida de 7. Quando eu tenho dois elementos com sinais iguais, eu faço uma soma deles. Eu vou continuar devendo, só que agora eu vou dever mais, tá? Aí eu vou dever 15. Então, olha só, o que a gente fez? Os dois sinais são de menos, tá? Eu vou usar essa palavra, né, para facilitar o vocabulário. Os dois sinais são de menos, porém eu não fiz uma continha de menos. Eu fiz uma continha de mais, tá? Eu fiz uma continha de adição, beleza? Então fica a dica aí para você que tá sempre ligado aí nos detalhes. Agora a questão de multiplicação. Multiplicação, multiplicar algo é sempre aumentar. O que isso quer dizer? Que se eu estou multiplicando um número por outro, o resultado ele sempre vai ser maior, tá? E aí, cara, você tem que ficar sempre ligado nisso, beleza? Então, por exemplo, estou multiplicando 2 vezes um menos 4. Então, é a mesma coisa que eu agora tenho menos 8. Então, você percebe que aumentou o número? Então, multiplicar algo é sempre aumentar a quantidade que ele tinha no início. E qual é a dica que eu posso dar para você em relação à questão da divisão? Olha só, primeiro, divisão para dividir fatórios sempre que der. O que seria fatorar? Fatorar é você reduzir uma fração ao menor número possível para ela ficar menor e mais fácil de dividir. Então, sempre que eu tiver dois números dividindo, se você quiser escrever ele em forma de fração, fica mais tranquilo de fazer. Vamos supor, eu tenho 10 dividido para 20. Se eu quiser pegar essa divisão e escrever ela assim, ó, 10 sobre 20, fica mais fácil de ver. Porque aí eu posso aplicar alguns conceitos. Eu posso, por exemplo, entender que numa fração, quando eu tenho zeros, eu posso cortar esses dois zeros. Beleza? Que cortar o zero é a mesma coisa que dividir um número por 10. Tá? Porém, a gente vai usar esses termos de cortar, né, essa parte mais profunda de explicação. Vou deixar uma outra série que eu vou colocar aqui no canal em relação a explicar o porquê que as coisas acontecem. Mas vamos lá, ó. Aqui, se eu cortei os zeros, fica 1 sobre 2. Ou seja, a metade de 1, né? Ou seja, 1 dividido pela metade. Beleza? E aí, para dividir isso aqui, a gente tem vários mecanismos. A gente já tem que entender que 1 dividido para 2 seria 0,5 ou 50%. Então, a gente tem que ficar ligado nisso aí. Um detalhe também importante, que é muito legal de você ver. Por exemplo, se eu tenho uma fração que tem 70 sobre 40. Olha só, uma dica que eu também posso te dar quando você estiver fazendo questão, fica fácil você visualizar. Posso cortar esses zeros, né? Aí eu tenho aqui, ó, 7 quartos, certo? Você está vendo que o 7 em cima é maior que o 4 embaixo? Isso quer dizer que isso é uma especificidade dessa fração. Que é o seguinte, se eu imaginar que essa fração já passou do total, do inteiro, porque a parte de baixo indica quantas partes ela foi dividida. Então, se, teoricamente, para considerar isso aqui como um inteiro, eu só precisava de 4 partes, e isso aqui tem 7 partes, eu posso falar que isso aqui tem 1 inteiro e 3 quartos.
da outra parte. Ou seja, o que seria esse 1 inteiro aqui? Esse 1 inteiro seria o 4 quartos, né? 4 pedaços de 7. Só que olha só que legal. Se eu pego 1 inteiro e 3 quartos, eu sei que 3 quartos é 3 dividido para 4. 3 quartos, se você for olhar para a porcentagem, é 0,75. Se eu somar isso com 1, dá 1,75. Ou seja, 70 sobre 40 é 1,75. Então, assim, são só dicas que eu estou te dando aqui, que vai depender muito da forma como você tem ali o teu nível de divisão, né? O teu nível de multiplicação, de subtração e adição, para você fazer contas mais rápido, tá? E qual que é a melhor maneira? Então, a melhor maneira é a que você se sentir mais confortável, fechou? Agora, vamos lá. Em relação às 4 operações, vamos para as regrinhas dos sinais, tá? Sinais iguais, você adiciona e repete o sinal. Então, a gente deu essa dica ali anteriormente, mas vamos para a prática aqui agora, né? Se eu tenho 2 números que estão com sinais iguais, a gente vai repetir o sinal e vai adicionar. Isso vale para quando os números forem negativos. Então, se eu tenho isso aqui acontecendo, a gente tem 2 números com sinais iguais, a gente adiciona eles e repete o sinal que tiver envolvido. Agora, quando os sinais forem diferentes, a gente vai o quê? Subtrair e manter o sinal do maior. Então, vamos lá. Eu tenho 8 e eu tenho 3. Ou seja, o sinal é diferente? Qual que é o maior deles? É o positivo. Então, vai repetir o sinal do maior e vai subtrair, que dá 5. Da mesma forma, se for o contrário, se eu tenho menos 10, eu vou somar 2. Olha só, o sinal é igual ou diferente? Ele é diferente. Então, o que eu faço? Subtraio e conservo o sinal do maior. Então, quem é o maior deles? É o 10, então o sinal de menos prevalece. Aí eu vou tirar 2 de 10, que fica 8. Então, essas regrinhas você tem que fazer, ó, ligeiro. Fechou? Multiplicação e divisão. Sinais iguais, resolve a operação e vira positivo. Então, por exemplo, se eu tenho um menos 2 multiplicado por menos 3, o sinal é igual? Então, você multiplica e muda o sinal para positivo. Então, 2 vezes 3, 6. Então, vai virar mais 6. E aí, os sinais diferentes. Por exemplo, se eu tiver com um número negativo multiplicado por um número positivo, você vai multiplicar normal, 3 vezes 4, 12, e aí o sinal vai vir de menos por causa dessa regrinha aí. A mesma coisa vale para a divisão. Se eu estiver pegando o número menos 4 e dividir por menos 2, sinais iguais, o que acontece? Vira positivo e 4 dividido para 2 dá 2. Você divide normal e repete o sinal de positivo caso os dois sinais envolvidos sejam iguais. Da mesma forma, se for diferente. Então, se eu tenho o 10 positivo, eu vou dividir por menos 2, sinais diferentes, o que você faz? Repete o sinal de negativo e divide normalmente. Então, são regrinhas que você precisa também estar afiado. E aí a gente vai para a parte do exercício. É importante que você saiba que só com o tempo que você vai ficar bom nisso aqui. E eu quero mostrar para você agora nesse vídeo como o Enem cobra adição e subtração, multiplicação e divisão. Ou seja, como ele cobra as 4 operações. Porque uma coisa é você estudar isso aqui do jeito que você está vendo aqui. Outra coisa é você jogar para um exercício aplicado e ver como realmente a parada funciona. Então, vamos lá. Antes de eu resolver essa questão, pausa, tenta ver aí direitinho se você consegue buscar o resultado da melhor forma possível. Depois eu vou trazer uma solução bacana aqui pra gente, beleza? Uma questão do Enem 2010. A disparidade de volume entre os planetas é tão grande que seria possível colocá-los uns dentro dos outros. O planeta Mercúrio é o menor de todos. Marte é o segundo menor. Dentro dele cabem 3 Mercúrios. Terra é o único com vida. Dentro dela cabem 7 Martes. Netuno é o quarto maior. Dentro dele cabem 58 terras. Júpiter é o maior dos planetas. Dentro dele cabem 23 Netunos. Aí ele pergunta, seguindo o raciocínio proposto, quantas terras cabem dentro de Júpiter? Então, primeiro, em relação a Júpiter, Júpiter é o maior dos planetas, dentro dele cabem 23 Netunos. Então, aqui, ó, 1J é a mesma coisa que 23 Netunos. Vou usar essas letras para a gente ficar mais rápido de analisar. Só que ele fala também que, vou botar aqui um pouco mais distante, ó, um Netuno, dentro dele cabem 58 terras. Beleza? Então, para cada N, é 58 terras. Beleza? Então, olha só. O que a gente pode fazer aqui? No lugar dessa letra N,
A gente vai trocar por 58t. Existe uma regra que quando eu tenho um número e logo depois eu vou substituir uma letra, automaticamente isso aqui aparece uma propriedade da multiplicação. Porque uma letra coladinha num número, está acontecendo uma multiplicação ali. Tá? Então eu vou ter que multiplicar 23 por 58. Então, ou seja, é uma operação de multiplicação. E aí você faz do jeito que você achar melhor. Tá? 23 vezes 58, tá? Bom, existem várias formas de fazer isso aqui. Uma delas, por exemplo, se eu quiser quebrar esse 23 em um bloco de 20 vezes 58, é mais fácil, por quê? Porque se eu ignoro esse zero, é como se eu estivesse só dobrando o 58, ó. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 5, 10, mais 1 dá 11. Aí você volta com o zero que você cortou lá anteriormente. Porém, esse 3 aqui, aí você multiplica o 58 por 3, ó. 3 vezes 8, 24, sobe 2. 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. Aí eu somo mais 174 com o que eu já tinha. Então vai ficar 4, aí 6 mais 7. Dá quanto? 13, vai 1. Aí 1 mais 1 dá 3. E aqui dá 1. Dá 1.334. Ou seja, a questão, nós temos a resposta letra B. Então você percebe que esse é um dos métodos, tá? Que eu mostrei aqui da gente quebrar o 23 em um bloco de 20 e fazer mais fácil. Isso a gente faz na cabeça bem rápido, tá? Então, se você tiver dificuldade de fazer do 23, você quebra do 20, porque o 20 é a mesma coisa de multiplicar por 2. E a gente vai usando essas técnicas aqui que funcionam muito bem, beleza? Se você acertou, coloca aqui nos comentários, vê o que você achou e vamos para a próxima questão. Pausa, tenta responder e depois a gente faz, beleza? Próxima questão do Enem 2012. Ele fala o seguinte: a capacidade mínima em BTU-H de um aparelho de ar-condicionado para ambientes sem exposição ao sol pode ser determinada da seguinte forma: 600 BTU-H por metro quadrado, considerando-se até 2 pessoas no ambiente. Para cada pessoa adicional nesse ambiente, acrescentar 600 BTU-H e acrescentar mais 600 BTU-H para cada equipamento eletrônico em funcionamento no ambiente. Será instalado um aparelho de ar-condicionado em uma sala sem exposição ao sol de dimensões 4x5, em que permaneçam 4 pessoas e possuam um aparelho de televisão em funcionamento. A capacidade mínima em BTU-H desse aparelho de ar-condicionado deve ser quanto? Vamos lá. Primeiro, quais são as dimensões da sala? 4x5. Aí você multiplica isso, nós temos uma sala de 20 metros quadrados. Ele fala na regrinha da questão que por metro quadrado eu vou utilizar 600 BTU-H. Então agora eu vou ter que multiplicar isso aqui por 600. Lembra da regrinha de você multiplicar por 20? Aqui já deu, né? Porque multiplicar por 2 vezes 600 é quanto? É 1.200. Aí você volta com um zero. Então aqui eu já vou ter 12.000, né, BTU-H nessa primeira situação aí, tá? Depois ele fala o seguinte: para cada pessoa adicional nesse ambiente acrescentar 600 BTU-H. Beleza. Quantas pessoas podem consumir ali no máximo sem acréscimo? É até 2 pessoas. Porém, ele está falando na questão que são agora 4 pessoas. Ou seja, vai adicionar 2 pessoas a mais. Então, por pessoa a mais é 600. Então, se eu vou adicionar mais 2 pessoas, vai ser 2 vezes 600, que vai dar 1.200. Tranquilão? Guarda isso aí agora. Depois eu vou acrescentar mais 600 BTU-H para cada equipamento eletrônico em funcionamento. Ele fala que permaneçam 4 pessoas e possua um aparelho de televisão em funcionamento. Então, só tem um aparelho de TV. Então, vai adicionar mais 600. Aí ele fala, qual é a capacidade mínima? Bom, aí agora é só a gente fazer a soma. Ou seja, é uma continha ali de adição. Então, vou ter 12.000 mais 1.200, dá 13.200, mais 600, dá 13.800 BTU-H desse aparelho, beleza? Então, não tem muito segredo. É uma continha de adição que tem várias maneiras de interpretar. E eu trouxe aqui para você uma delas, tranquilão? Mais uma vez, coloque aqui nos comentários que eu tô curioso para saber se tu acertou ou não. Bora para a próxima. Enem 2018. Um edifício tem a numeração dos andares iniciando no térreo e continuando com o primeiro, segundo, terceiro até o último andar. Um
Uma criança entrou no elevador e, tocando no painel, seguiu uma sequência de andares, parando, abrindo e fechando a porta em diversos andares. A partir de onde entrou a criança, o elevador subiu 7 andares, em seguida desceu 10, depois desceu mais 13, subiu 9, desceu 4 e parou no 5º andar, finalizando a sequência. Considere que, no trajeto seguido pela criança, o elevador parou uma vez no último andar do edifício. De acordo com as informações dadas, o último andar do edifício é qual? Mais uma vez, pausa, tenta responder e vamos lá. Ó, a partir de onde entrou a criança, o elevador subiu 7 andares. Eu não sei o andar dela. Beleza? Não sei. E aí, de onde ela entrou, o elevador subiu 7. Eu vou fazer uma setinha aqui, ó, para acompanhar o raciocínio só, tá? Essa setinha não indica que desceu, tá? Ó, subiu 7 andares. Em seguida, desceu 10. Então, vai descer 10. Depois, desceu mais 13. Então, desceu 13 aqui. Depois, subiu 9. Então, mais 9, né? Depois, desceu 4 e parou no 5º. Então, quando ela desceu 4 aqui, ó, ela parou no 5º andar, finalizando a sequência. Beleza. Aí, cara, primeiro, agora é só a gente fazer o trajeto contrário, né? Ó, se ela estava no 5º andar e ela precisou descer 4 para chegar no 5º andar, você concorda que... Vou até mudar de cor aqui agora para você ver melhor. Você concorda que se eu subir 4, dos 4 que eu desci para chegar no 5º, então se eu subir 4 estando no 5º, o que vai acontecer? Esse andar aqui, ó, vai ser o 9º andar. Beleza? Depois, se eu estou no 9º andar, se eu voltar 9, ou seja, se eu voltar 9, esse cara aqui, ó, vai ser o térreo. Agora fica fácil, né? Porque olha só fazer o processo contrário. Se eu tô no térreo, eu vou subir 13, porque aqui era menos, né? Então vou subir 13, então agora eu tô no 13º andar. 13º andar. Agora eu vou subir 10. Então agora nós estamos no 23º andar. E agora eu vou diminuir 7, né? Então vou tirar 7 disso aqui, ó. E aí nós vamos ter 16, né? A pergunta que ele fala pra gente é a seguinte: de acordo com as informações dadas, qual é o último andar do edifício? Então o último andar não é a última casinha ali, ó. E sim, qual é o maior número que você vê na nossa sequência. Então, o maior número que a gente vê na nossa sequência é o quê? 23, né? Então, 23º andar, ou seja, 23 andares tem esse edifício aí, tranquilo? Então, se você gostou do início dessa série, peço para você deixar o like, se inscreva no canal para me ajudar, tá? Compartilhe com o máximo de pessoas que você achar que vale a pena. Não esquece, se você quiser adquirir a planilha de estudos, vai lá, dá uma força também pro canal crescer. Então valeu, bons estudos para você e até a próxima com a continuação dessa sequência. Um abraço a todos e vamos para cima.